Deseja a paz e a graça de Cristo Jesus. A Bíblia tem autoridade porque ela é a revelação da vontade de Deus para toda a humanidade. Por isso, a Escritura é inspirada. Ela revela a vontade transcendente de Deus soberano em forma escrita e objetiva. São as regras de fé e a conduta através da qual Jesus exerce sua autoridade divina na vida do crente. Não tem como você declarar ser cristão e não submeter à vontade de Deus. Somente Jesus, o único mediador e caminho para a salvação. Nosso Senhor Jesus se fez um de nós para ser o nosso substituto. Cristo é o nosso único representante diante de Deus. Deus firmou o pacto da redenção que estipulava que o seu Filho viesse ao mundo para cumprir a sua vontade. Vou compartilhar mais uma vez o plano de salvação de Deus para a sua vida. O nosso alvo de evangelismo é exatamente você. Você pode me perguntar por que devemos evangelizar? Então, lemos Marcos 16:15. Estou respondendo a sua pergunta. E Jesus disse-lhe: vão pelo mundo todo e pegue o evangelho a todas as pessoas. Uma ordem, irmos e compartilharmos as boas novas. Nossa função como emissário do evangelho é dízimo pessoal. O alvo é tríplice: salvar os perdidos, restaurar os desviados e edificar os crentes. Olhe para essa figura. O homem se encontra movido pelo pecado e a consequência é a morte física e espiritual se não houver arrependimento. Em Gênesis capítulo 3, versículos 3 e 6, Eva viu que a ave parecia agradável, atraente aos olhos e desejável para dela se obter. Eva foi lá e comeu. A ordem de Deus foi desobedecida, gerando o pecado original. Você pode me perguntar: Adão podia ter evitado isso? Sim, mas ele foi omisso e também comeu do fruto. As consequências da queda foram imediatas. Agora, o homem aqui separado de Deus, consequência: homem separado do homem, homem separado do próximo, homem separado da natureza. Agora, um grande abismo, homem pecador e Deus santo. Como diz em Efésios 2:1 e Romanos 6:23, o homem se encontra morto em suas transgressões e pecado, tendo o salário do pecado como a morte. O pecado é transgredir a lei de Deus. Sendo o pecado uma transgressão, é uma rebelião contra Deus. Em suma, é o homem que lhe faz a sua própria vontade e toda injustiça. Isso é, tudo aquilo que não é reto segundo aos padrões divinos. As consequências do pecado traz aflição, inquietação ao pecador. Ela interrompe a comunhão com Deus. Ela também escraviza o homem. Conduz o homem à morte eterna ou à segunda morte. O homem é excluído do céu. Na sua era dos anos, o homem tentou de várias formas se aproximar de Deus. Por isso, por si próprio. Veja a figura 2 agora. O homem tentou criar várias pontes para se aproximar de Deus. Todos os recursos possíveis para se aproximar de Deus. Os caminhos de Deus não são os caminhos dos homens. O homem tenta se aproximar de Deus através da religião. Aliás, religião é uma tentativa do homem se religar a Deus. Mas ela não resolve. O homem não tem condição de fazer absolutamente nada que o leve a Deus. A aproximação teria que partir do próprio Deus. Porém, Deus estabeleceu uma lei, a lei de que o pecado deve ser punido com a morte. O salário do pecado é a morte. Por isso, Deus não pode contrariar algo que Ele mesmo estabeleceu e aceitar o homem sem punir o pecado. O pecado
ele tem que ser punido. Sendo assim, o homem não tem acesso a Deus através do bem que ele faz e também pelas obras, e também nem que ele entregasse a própria vida como pagamento pelo pecado não resolveria o problema. Então, nem a filosofia, nem a boa conduta pode levar um homem a Deus. Porque uma vez que o homem está separado de Deus, se ele morresse pelo próprio pecado, ele permaneceria separado de Deus. A morte física dele seria apenas um pagamento pelo pecado, mas a morte espiritual, essa religar com Deus, não pode partir do homem, não vai partir do homem. Então, porque Jesus Cristo é o único caminho. Quando olhamos para essa terceira figura, iremos observar que não merecemos nada para ter a salvação. Só Jesus pode nos conduzir ao Pai. Isso acontece porque Jesus Cristo nasceu sem ter contato com essa natureza pecaminosa do ser humano. Foi gerado pelo Espírito Santo, diretamente no ventre de Maria. Porém, nasceu sujeito às mesmas necessidades que eu e você temos: fome, sede, sono, cansaço, etc. Jesus foi sujeito a todas as tentações que um ser humano pode sofrer. Porém, viveu aqui 33 anos sem pecar, sem cometer um pecado sequer, e foi morto. A Bíblia diz que nós somos justificados por Cristo, declarados justos diante de Deus, porque Jesus Cristo pagou o preço pelo nosso pecado. Da mesma forma como Adão era o representante da humanidade e desobedeceu a Deus, e por consequência nós herdamos essa separação e essa natureza pecaminosa de Adão, a graça e a salvação vieram através da obediência de um único homem, Jesus Cristo, sendo injustiçado para nos fazer justiça. O resgate do ser humano partiu de Deus, do amor de Deus pelo homem. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. A Bíblia diz que quando nós aceitamos a Cristo, quando nós recebemos Ele como nosso Senhor, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. E é através do Espírito Santo que nós seremos convencidos do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Este é o plano de salvação de Deus, para que o ser humano habite com Ele na eternidade e não seja condenado com Satanás pelo próprio esforço, não pela graça e pelo favor imerecido de Deus sobre a vida de cada um de nós. Você tem a certeza para onde você vai se morresse hoje? Se você aceitar Jesus Cristo, se você entendeu o que Jesus Cristo fez e aceitar verdadeiramente, a partir desse instante, deste exato momento, você já pode dizer com certeza para onde você vai se você morresse hoje. Faça uma reflexão. Desejo a paz e a graça de Cristo Jesus.